Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar, então, mais uma sessão de debate Brilier. Hoje, com a nossa querida mestranda Hélida Cássia Vieira, que vai apresentar o primeiro capítulo da dissertação de mestrado dela, que ela está desenvolvendo no nosso programa de pós-graduação em História da UFAL. E o capítulo dela é intitulado As Irmandades do Bom Jesus, dos Martírios e do Rosário a partir dos seus compromissos. Hélida, muito obrigada pela disposição em trazer o texto aqui para a gente debater. Fique à vontade, é contigo. Pessoal, boa tarde a todo mundo, boa tarde, professora. Obrigada pela oportunidade de trazer o texto aqui, porque a gente cresce, né, com as sugestões, enfim. E já quero pedir desculpa também pelos problemas do texto. A professora, eu fico com pena às vezes da professora, que eu fico mandando, ela volta, enfim. Percebi muitos problemas meus agora nessa fase da dissertação. Eu descobri que a palavra, quando eu uso ela uma vez, ela fica para sempre na minha cabeça. Eu sempre uso ela no texto. É um problema sério. Mas eu tentei sair mapeando os problemas antes de passar para vocês esse texto. Mas, com certeza, muita coisa ainda ficou, né? Enfim, eu estou na fase de rever mesmo essa escrita. Mas o texto que vocês receberam é basicamente o que eu pretendo trabalhar, né? É o primeiro capítulo que eu estou escrevendo da dissertação, mas ele será o segundo capítulo, né? Porque o primeiro capítulo tem uma bibliografia que, enfim, não é fácil de encontrar e realmente tem que ir em APA, na coleção especial lá da UFAL, enfim. Então, vai ser uma outra fase aí de procura por essa bibliografia, que é a parte que eu pretendo discutir, tanto o aspecto religioso como a própria cidade das Alagoas, né? Então, enfim, essa bibliografia a gente sabe que não é tão simples assim de conseguir. Bom, gente, eu vou começar apresentando. O texto vocês já têm, eu só vou apresentar porque eu trabalhei com alguns gráficos, enfim, aí eu vou, conforme eu for conversando sobre esses aspectos, eu vou passeando, tá? Bom, gente, como todo mundo já sabe, pesquisa Irmandades, e no mestrado a minha proposta é tentar compreender um pouco melhor a Irmandade do Bom Jesus dos Martírios, da cidade das Alagoas, dentro do período de 1840, ali que é o período de registro de entrada no livro, até 1900. Né? Esse recorte ele é bem grande, porém, é o período que a gente tem as entradas das pessoas registradas no livro, não são tantos nomes, assim, são 233 nomes, mais ou menos. Então, dá para fazer análise por conta disso, o recorte, né? As minhas fontes, né? Nesse capítulo específico que eu trouxe para vocês hoje, eu estou trazendo duas fontes que são fundamentais para a análise, que são os compromissos, tanto do Bom Jesus dos Martírios, como o compromisso da Irmandade do Rosário, ambas situadas ali na cidade das Alagoas, né? E os compromissos também aprovados no ano de 1860. Os dois documentos se encontram no Arquivo da Cúria, também, né? Importante destacar isso. E aí já tem algumas diferenças, porque o compromisso do Bom Jesus dos Martírios, ele já se encontra na compilação das leis da província. Então, é um documento, né, que não é o documento, pelo menos, produzido pela Irmandade. Pode ser que a Irmandade tenha produzido um certo documento e tenha sofrido alterações até que isso até que chegasse à aprovação civil, né? Já o compromisso do Rosário, que eu tive acesso, ele está manuscrito. Então, pode ser também que na fase da aprovação tenha sofrido algumas alterações, né? E aí, desde já, esclareceu que são compromissos, né? Então, as irmandades religiosas eram, enfim, um agrupamento de fiéis que se reuniam em torno da ideia da fraternidade, né? Da associação. Então, eles faziam isso sobre a questão religiosa, né? Eles se reuniam e, através dessas reuniões, eles vão ali praticar vão dar início às sociabilidades, né? As práticas de sociabilidades. Então, tanto a questão do auxílio nos momentos de precisão dos associados, né? Enterramentos, enfim, casos de irmãos
adoecidos, enfim, tudo isso a Irmandade, como todo mundo já sabe, né? Escuto muito isso, chegava junto. E também a gente tem a questão das sociabilidades, dos lazeres, né? Então, as Irmandades também são conhecidas por promoverem as festas, né? As festas religiosas, que eram, digamos assim, um ponto máximo das sociabilidades no 19, tá? Bom, esclarecido isso, gente, se ficar alguma dúvida, depois é só perguntar, porque às vezes a gente acaba atropelando algumas etapas. Mas aqui eu estou só discutindo essa questão dos compromissos. O próximo capítulo, que é o que eu também pretendo incluir na qualificação, é quando eu vou discutir os dados mais numéricos do livro de entrada, né? Dados mais estatísticos, enfim, uma análise voltada para esse âmbito. Bom, o que eu gosto de pensar? E aí um destaque, né? Desculpa, gente, outra etapa que eu pulei. Por que eu analiso também a Irmandade do Rosário se na dissertação eu só pretendo trabalhar o Bom Jesus? Porque a Irmandade do Bom Jesus dos Martírios não tinha templo, né? Então, era uma prática comum, quando uma Irmandade não possuía templo, eles alugavam os altares que a gente chama altares colaterais, né? Então, você tem o altar principal, que ali está abrigado o santo da Irmandade, detentor ali do templo, e os outros altares, eles alugavam para irmandades que não possuíam templo próprio. É o caso do Bom Jesus dos Martírios. Então, eles estavam dentro da Irmandade do Rosário, dentro do templo do Rosário na cidade das Alagoas. Isso é o que está colocado no compromisso de 1860 dos Martírios. Eu não sei se até o fim do período que eu estou estudando, se eles conseguiram verba, enfim, recurso para construir o templo próprio. Aí é algo que eu ainda estou indo atrás, mas dentro desse período eles não possuíam. Então, por conta disso, o que eu pensei para esse capítulo? Eu preciso olhar o regulamento das duas irmandades e fazer uma análise comparativa para ver quais as realidades, claro, realidades entre aspas, né, até porque é um texto de regras, mas ver o que sobressai, o que se aproxima e o que se distancia, né? Bom, eu acho que o que mais me chama a atenção nessa análise, né, enfim, tem toda uma introdução que eu faço, é a discussão sobre a mesa diretora, né? Então, na questão da Irmandade dos Martírios, eu trago a formação da mesa, que é o grupo que dirige essa Irmandade, né? Esse grupo é eleito, tudo isso está colocado lá no compromisso, né? E eu acho que a primeira diferenciação que eu faço é a questão das mulheres. Então, nos Martírios eu analiso a mesa masculina e a mesa feminina. Por que eu faço essa separação nos Martírios? Porque eu acho que a discrepância entre essas duas mesas é muito grande. Em relação à do Rosário, por exemplo, a gente já tem uma discrepância menor, pelo menos do ponto de vista numérico mesmo, das duas mesas, né? Então, deixa eu passar aqui, gente, rapidinho. Aqui vai abordar os cargos. Ih, já pulei. É assim mesmo, gente, desculpa, tá? Não anotei as páginas. Vamos lá. Então, olha só, quando eu falo da questão da mesa diretora, eu tenho alguns cargos que são exclusivos para homens, né, na Irmandade dos Martírios. Por exemplo, o cargo de juiz e de escrivão, quer dizer, tesoureiro, secretário, procurador e irmão de mesa. Então, a gente tem o espaço que é reservado para mulheres nesse aspecto, são os cargos de juíza e escrivã, né? A Irmandade dos Martírios, ela não especifica, por exemplo, as obrigações dessas mulheres. É uma questão que eu discuto, porque tem uma seção específica, né, um capítulo específico para discutir quem são os integrantes da mesa diretora da Irmandade dos Martírios, qual a função. Então, eles gastam, né, muito tempo assim, descrevendo o que um juiz faz, o que o escrivão faz. E quando eles vão mencionar as mulheres que compõem essa mesa, eles colocam isso num capítulo à parte, que é o capítulo que trata de disposições gerais, né? O título do capítulo é esse. Então, eles mencionam que uma mulher vai cumprir a função de juíza e outra a função de escrivã. Eles também mencionam no compromisso que
é essencial que elas estejam ocupando essa função, tanto que eles mencionam até a possibilidade de caso não haver, né, uma irmã ali para ocupar esse cargo, que eles aprovem a entrada de alguma mulher para cumprir com esse papel. Porém, eles não mencionam a função dessa juíza e dessa escrivã. Eles também não fazem diferenciação entre o número de rezas, né, no pós-morte. Então, a gente sabe que as irmandades também, você tinha toda uma hierarquia que as irmandades reproduziam, né, e produziam e reproduziam, né? Então, a gente tem uma diferenciação muito clara entre esses cargos. O juiz, ele é o funcionário da mesa que mais vai receber missas pós-morte. E isso vai decaindo até chegar, inclusive, nas pessoas que estão fora da mesa, que são os associados comuns, que não recebem, que recebem o menor número de missas, né? No caso das mulheres, esse número de missas ele não é mencionado também, né? E aí eu trago a discussão que já foi muito debatida na historiografia, que é o caso das mulheres ocuparem uma mesa à parte, né? Dessas mulheres possuírem apenas cargos honoríficos, que é uma fala do João José Reis lá na Morte é uma Festa. O que não desqualifica também a função delas, porque elas integrariam essas irmandades para cuidar dos aspectos festivos, né? E a gente sabe a importância dessa vivência festiva religiosa no contexto do 19. Porém, a gente sabe que na questão de decisão, né, as decisões na irmandade ficavam, aparentemente, também pelo texto a cargo dos homens. Decidir se uma pessoa pode entrar ou não, enfim. Toda a questão por exemplo, o cargo de tesoureiro, que é uma função muito importante, né? Então, o tesoureiro, ele guarda os bens da irmandade, né? Ele é responsável por fiscalizar quem está em dia com os pagamentos. Essa função não existe para mulheres, né? Então, isso é uma questão que eu gosto de destacar. E aí, eu elaborei um gráfico. Ixi, gente, agora que eu vi que o gráfico saiu errado. Mas eu acho que foi quando converteu para PDF, eu acredito. Porque no texto lá do Word, ele estava certinho. Bom, aí no gráfico, quem puder olhar lá no texto em Word que eu coloquei no grupo, que eu acho que está certinho, ele traz a divisão da quantidade, né? Porque a gente tem a questão dos cargos, quantos por cento, né? Os cargos das mulheres ocupam, e isso decai bastante quando a gente coloca o número de mulheres que ocupam essa função. Por quê? Porque os homens, quando a gente vai olhar, por exemplo, o cargo de irmãos de mesa, eles têm 12 cadeiras na mesa, né? No caso das mulheres, eu só tenho uma juíza e uma escrivã. E aí, quando eu vou olhar esse quantitativo, a participação feminina na mesa diretora é de 9% de mulheres contra 91% feita por homens, né? E essa questão já fala muito. Outro debate que eu trago em relação à Irmandade dos Martírios é a questão dos valores, né? Essa questão, gente, dos preços que eu tentei discutir, ainda tenho que fortalecer muito esse debate, procurar outras fontes, né? Mas eu já comecei a colocar ali algumas notícias de jornais que vão trazer o preço de itens básicos no cotidiano, né, da população. Então, eu trago o preço do açúcar, do milho, né? Ali já no comecinho, no início ali da República, eu trago o preço da água também, de quanto era cobrado, para a gente ter uma ideia do quantitativo que era cobrado. Porque no caso dos martírios, a gente tem uma cobrança de R$2.000, né, por pessoa, só para entrar, e o anual de R$320. Né? Então, eu acredito, né, do que eu estou construindo até agora no debate, é que esses preços eles não são totalmente impossíveis, digamos assim, da população, enfim, conseguir arcar com a entrada. Mas quando a gente vai ver, por exemplo, os preços que um juiz precisa pagar para entrar na mesa, aí vai para 50 mil. Né? Então, a gente já vê que essa irmandade, ela constrói barreiras, né, do que eu estou entendendo desse texto. Ela começa a construir barreiras para impedir que certas camadas acessem esses espaços, né? Então, a primeira barreira da irmandade é a própria condição, né, que é algo que eu esqueci de mencionar.
Então, a Irmandade não aceita escravizados, né? Aceita qualquer pessoa, desde que não seja escravizada. Então, aí a gente já tem boa parte da população excluída. Isso, para mim, no primeiro momento, pareceu muito contraditório, porque a Irmandade do Rosário a marca da Irmandade do Rosário é justamente o aceite de pessoas escravizadas. Ela é uma irmandade formada, né, por pessoas escravizadas. O protagonismo é africano, né, dentro da Irmandade do Rosário. E aí, conversando muito com a professora, aí foi quando ela me deu o estalo, né? Existe a questão da negociação. Então, como a Irmandade dos Martírios está dentro do Templo do Rosário, pode ter sido também fruto de um acordo entre as duas irmandades, para que elas não disputassem o mesmo segmento de fiéis, né? Então, pode ter sido, sim, um acordo entre as duas, falar, olha, vocês não vão poder aceitar escravos para a gente poder aceitar vocês aqui dentro do templo. E pode também, esse empecilho de pessoas escravizadas dentro da Irmandade também pode ser a própria barreira, né, que eles colocam para distinguir a Irmandade socialmente de outras Irmandades, né? Bom, continuando aqui com a análise, eu não quero me estender muito, porque, como eu coloquei o texto, e uma coisa interessante também, gente, que eu destaquei, é que o compromisso dos martírios, ele menciona a existência de cartas patentes, né? E é algo que, quando eu peguei o livro, eu não consegui entender muito bem. Eu não trabalho o livro aqui nesse capítulo, né, gente? Mas só para adiantar, eu peguei o livro e não consegui entender como é que tem gente que informa que a residência é na Bahia e ela congrega, né? Ela está lá associada num livro de uma irmandade da cidade das Alagoas, do século XIX, né? Então, assim, eu não consegui entender muito bem qual a relação, por exemplo, de uma pessoa informar residência em Recife e ter o nome numa irmandade da cidade das Alagoas. E aí, como o próprio compromisso, né, menciona a questão das cartas patentes, eu consegui já tentar entender por que isso está colocado dessa maneira, né? Por que pessoas de longe estavam aparentemente associadas a essa irmandade, né? Então, a gente sabe que a Irmandade dos Martírios, ela não foi a única, né? Aqui do Brasil tiveram outras. Tanto é que também teve uma em Maceió. Então, existia a possibilidade de você pagar a sua entrada na cidade das Alagoas, e você pegar a sua carta patente e apresentar na Bahia. E aí você tinha um abatimento também para ser associado lá, enfim, tudo isso refletia em abatimentos, porque você já era uma rede, digamos assim, entre aspas, dessa irmandade. Né? Então, talvez, aí já é um exercício de pensamento meu, pensar que talvez as taxas da cidade das Alagoas fossem mais em conta, né? Não sei, é uma questão que eu preciso investigar. E aí eu não sei, dependendo da rede política que se elabora a partir daí, as pessoas vinham, né, resolver alguma coisa aqui nas proximidades, se associavam aqui para apresentar lá, enfim. É algo que eu achei muito interessante, inclusive eu achei uma carta patente, eu achei muito interessante. Eu achei o documento para ser leiloado no site, mas não era da Irmandade dos Martírios de Maceió, era de outra irmandade, acho que era uma irmandade de Recife. Eu consegui achar, e aí tem lá o espaço para colocar o nome do irmão, quanto ele pagou de entrada, e aí você apresentaria na irmandade local, do próximo lugar que você fosse. Bom, gente, e aí, já passando para a questão da Irmandade do Rosário, né? Aí eu vou chamar a atenção para a questão dos escravizados, né? A Irmandade é uma Irmandade conhecida, né, por aceitar todas as pessoas, independente da condição. E esses marcadores, eles são muito fortes no compromisso, porque logo no início ele fala da possibilidade do escrivão, né, do escrivão ou do secretário assinar o nome em nome do associado, né? Ele menciona também a licença do senhor, né, que é uma discussão que eu faço. Esses escravizados precisavam da autorização dos senhores para poder participar da Irmandade, né? E esse texto ele preza muito pela questão da hierarquia social, né? Que é uma problematização que o Décio Freitas, né? Ele colocou as Irmandades de forma geral como antiquilombos.
que é muito pesado esse termo, né? Ele vai colocar as irmandades religiosas como aquele espaço só da domesticação e da conformação social mesmo. E esses textos, eles de fato, né, eles trazem muito essa visão, muito da ordem, do cuidado com a ordem, mas a gente sabe que esse texto ele não é o todo, ele é uma parte burocrática que precisa passar pela aprovação do bispo e pela aprovação de deputados, né? Então, esse texto ele precisava, de fato, prezar por essa ordem. Mas o cotidiano das irmandades, a gente tem muitas pesquisas que mostram elas como espaço também de luta, né? Pelas identidades, enfim, pelos direitos. Tem irmandades também que se envolveram com a questão da abolição, né? Da compra de escravizados para depois, enfim, fornecer a abolição, enfim. Então, elas não foram unicamente um espaço de conformação, né? Como é feito o debate aí pelo Décio Freitas. Bom, e aí na Irmandade do Rosário, deixa eu pular lá para a questão da mesa, nós temos aí mordomas, né, na Irmandade do Rosário, juíza e escrivã, né? E pela quantidade de associadas, eu já tenho uma participação feminina muito mais expressiva na Irmandade do Rosário do que na Irmandade dos Martírios. Uma participação feminina que chega a 41% quando a gente vai ver a quantidade de cadeiras na mesa diretora. E aí eu entro com a dissertação também da Juliana Cunha Sampaio, que é uma autora de Pernambuco, que ela menciona, né, essa característica dessa maior participação feminina. Gente, desculpa, foi realmente quando converteu para o PDF. Mas, enfim, 59% homens e 41% mulheres. Que nas irmandades mais populares, a gente percebe uma ação feminina maior. Apesar que, mais uma vez, essas mulheres não significavam que elas tinham voto, enfim, para questões decisivas, tal qual os homens. Mas a gente vê que existe, sim, uma maior abertura para a participação dessas mulheres. Outra coisa que eu também destaco na Irmandade do Rosário é o preço. Então, a gente vê que o preço, né, tanto para associados, até mesmo para os cargos da mesa diretora, são preços bem mais acessíveis se a gente comparar com os martírios. O que parece ser também um pouco contraditório, porque eu penso, os martírios cobram muito mais caro, mas nem templo tem, né? O Rosário, provavelmente, pela questão da tradição, né, por ser uma irmandade muito mais tradicional, provavelmente, né, acredito que recebia mais doações, mas, enfim, eles tinham tempo e as taxas eram muito menores em relação aos martírios. E eu coloco isso também como a própria característica de ser uma irmandade mais popular. E também tem a questão do preço ser um pouco mais acessível para os senhores, né? Porque se não fosse vantagem para o senhor, ele provavelmente procuraria outra irmandade. Então, o preço ele é muito mais baixo, né? O preço para aderir, né, para entrar na irmandade enfim, metade em relação aos martírios, R$1.000, 1.000 contos, misericórdia, R$1.000, né? Os anuais o mesmo. A taxa do juiz, enfim, tudo bem menor em relação à Irmandade dos Martírios. Outra coisa que eu coloco, que é uma menção aqui na Irmandade do Rosário, que eu não vi menção nos martírios, é a questão da caridade. Então, isso aparece no texto eu não vou achar aqui o trecho específico, né? Mas essa questão da caridade, da ajuda para um irmão que precise em casos de doença, em caso de morte, né? Isso está presente no texto do Rosário apenas, né? Eu acredito que, por ser uma associação mais popular, ele se preocupou mais com essa fraternidade horizontal, né? Digamos assim. E outra coisa que eu percebi no finalzinho é a questão da ordem, né? Eles prezam muito pela ordem. Então, eu já tinha falado aqui a parte da caridade, e aqui nós temos a questão da ordem, a preocupação com a manutenção dessa ordem. Então, um compromisso que alerta, né, para qualquer irmão que cometa algo. Agora, aí existe um detalhe, né? O texto ele só menciona as ofensas, os irmãos que se revoltem contra a própria irmandade. Então, quando a gente olha aqui no capítulo, esse irmão ele pode ser
enfim, até expulso em casos de, olha, esse trecho aqui que eu acho muito interessante, né? Seja revoltoso e perturbador da paz e sossego desta irmandade, né? E aí eu fiquei me perguntando, por que esse compromisso só menciona a perturbação da ordem da irmandade? Ele não menciona a questão de movimentos extra, né? Fora da irmandade, movimentos sociais, talvez, né? Os movimentos revoltosos ali. Eu acho que talvez tenha sido uma brecha, né? Que eles podem ter se utilizado de uma brecha e só mencionado a irmandade, talvez propositalmente, né? Bom, gente, já caminhando para o final, desculpa aí se eu estou acelerada, eu não sei como é que está meu ritmo, mas eu faço, como eu falei, né, nesse segundo capítulo, eu pretendo fazer uma comparação das irmandades, porque apesar de estarem no mesmo templo, elas não são a mesma instituição, né? Elas são instituições diferentes. Isso está muito marcado no texto do compromisso. Apesar que o compromisso, mais uma vez, ele não é o todo. Ele é um texto que passa por aprovação, passa por muitos filtros, até que isso seja aprovado, tanto pela igreja quanto pela esfera civil, né? Mas esses textos, mesmo com tanto filtro, né? Eles mostram essas diferenças. Eu acho que a principal que a gente pode destacar é no aspecto econômico mesmo, né? Então, a Irmandade do Rosário, ela é bem mais popular, que garante, né, na minha visão, um acesso maior das camadas mais populares, né? No caso dos martírios, a discrepância, inclusive, entre a entrada e os cargos de mesa ainda é maior do que na do Rosário. Então, por exemplo, nos martírios você pode ser uma pessoa pobre, né? Nada impede. Inclusive, o compromisso não menciona a questão da cor, né, no texto. Então, por exemplo, uma pessoa até pode, né, pelo texto, pode entrar nos martírios, pode pagar a sua entrada como associado comum, mas se ele quiser entrar na mesa, aí nós temos uma barreira imensa, que é a taxa cobrada por juiz, né? E aí, né, gente, outra coisa que eu também esqueci de mencionar, mas que eu menciono no texto, é a própria questão da educação. Você precisa ter para entrar numa mesa, né? Então, você precisa ter formação básica, pelo menos, de, enfim, saber ler, escrever, né, gente? Fazer contas, né? O cargo de tesoureiro é um cargo muito importante para isso. E eu problematizo também a questão do rosário nesse aspecto, né? Porque a irmandade, que é feita majoritariamente por negros, não significa que essas pessoas estão nos cargos de mesa diretora. Por quê? Você precisa ter uma educação específica para isso. E uma coisa que eu ainda não incluí no texto, gente, desculpa aí, é porque é um texto que está em construção, mas é que o compromisso do Rosário, ele menciona a reeleição. Ele menciona a possibilidade de reeleição anual, né, caso não tenha ninguém que possa assumir esses cargos na mesa. O que já abre uma brecha aí para a gente pensar até que ponto o controle dessa irmandade, o controle diretivo, né, era feito de fato pela população negra. Apesar que não é porque eles não estão nos cargos diretivos que isso também não elimina, que a participação deles não mereça destaque, né, gente? O poder não só é exercido por quem está nas esferas de poder, mas é uma questão para a gente pensar, né? E aí eu coloco a Irmandade dos Martírios como uma irmandade que, apesar de não ter templo, está alojada numa irmandade com características mais populares, mas que busca essa diferenciação, né? Ela tem um caráter mais exclusivista nesse aspecto, tá, gente? Eu acho que minha discussão é essa, professora. Eu não sei se eu corri demais. Desculpa aí, gente. Estou um pouco atribulada essa semana e eu estou meio voando, mas é isso. Obrigada a todo mundo.
Boa tarde a todos, todas. Eu fiquei pensando na questão, Elida, sobre os preços da Irmandade do Martírios, na questão também que eles não tinham templo, né? Então, pode ser que esse preço maior do que a do Rosário era para adquirir o custo, né? Que a gente sabe que para a Irmandade ser aprovada e ela ter era necessário um tempo. Então, possivelmente, eles estavam nesse recurso aí de conseguir dinheiro para aprofundar e construir o templo próprio deles, né? Saírem do templo lá do Rosário. E eu gostaria de saber também se você teve contato com alguma fonte que tenha direcionado esse contato dessas irmandades entre as irmandades da cidade das Alagoas, né? E as irmandades aqui de Maceió. Se teve alguma influência, já que elas parecem serem mais antigas do que as de Maceió, né? Se teve alguma influência delas aqui nas Irmandades também. Isso. Felipe, obrigada aí pelo comentário, pela pergunta. Então, faz muito sentido, né, que os preços mais caros sejam aí na meta de construir um templo próprio, né? Então, acho que essa marca é muito importante, né? As irmandades, elas produzem também materialidade, né? Essas festas também que eram feitas eram em busca de produzir uma materialidade, seja adquirir um templo, seja construir um altar, comprar tecidos mais nobres para cobrir os santos, enfim. Então, faz muito sentido. Sobre a influência da cidade das Alagoas sobre Maceió, assim, vou te falar, documentação específica sobre isso eu não achei. A gente sabe que existe uma influência, porque, como você também destacou, a cidade das Alagoas é uma cidade mais antiga, né? Maceió está aí nesse período estudado. É uma cidade que acabou de ser nomeada capital, né, da província. Cheguei a encontrar ainda menções nos jornais sobre políticos da cidade das Alagoas. Inclusive um deles, que era da Irmandade dos Martírios, né, aparece lá, notinha no jornal. Deputado, acho que é Anacleto, se não me falha a memória o nome dele, Anacleto alguma coisa, veio aqui com sua de presença para a cidade de Maceió, né, político importante da cidade das Alagoas, tem essa nota, né? Então, a gente sabe que existem essas relações, mas um documento que fale dessa influência direta, eu não achei um documento específico. Isso aí a gente acha mais na bibliografia, né? Eu acredito. Obrigada, Élida. Pensando nessa questão do Felipe, eu me prometer aqui na resposta, porque isso ajuda a gente a elaborando hipóteses, né? Talvez uma pista fosse o cruzamento de nomes, né? O pessoal que participa da fundação, aqueles nomes que estão lá, se eles aparecem também em outros regimentos ou em outras elaborações. Como a gente sempre sofre com a falta das atas, a gente teria que tentar descobrir um pouco naquilo que você tem da historiografia dessas irmandades, por exemplo, porque a gente tem a memória, né? Então é o Félix Lima Júnior e a Guiomar de Castro. Então os dois, pelo menos, a mencionar a Irmandade dos Martírios aqui de Maceió e as outras irmandades, né? O Félix Lima Júnior faz aquilo de falar de todas as irmandades naquele livrinho, mas fica mencionando às vezes fulano, ciclano, não sei o quê. Aí teria que dar uma passada boa de olhar essa produção memorialista de HGAL. Isso poderia, de repente, dar uma luz aí, né? Em algumas pistas, quem sabe aparecem. Quem mais, gente, quer colocar questões? Comentários? Cezinha, depois o professor Pedro. Pode falar, Cezinha. Então, estão me escutando? Sim. Tá, porque o meu fone resolveu dar problema a essa altura do campeonato, enfim. Então, assim, Élida, eu quero lhe parabenizar pelo texto.
né? Tipo, a gente vê um certo amadurecimento, né? Desde o seu TCC, inclusive, né? Eu já tinha sentido esse amadurecimento quando eu tive a oportunidade de ler o seu projeto, né? Então, tipo, eu fiquei muito contente assim, pelos caminhos que estão dando. Eu gostei muito da forma como você organizou, né, esse capítulo, né? Eu acho que é bem pertinente, é muito importante, né, para assim, você trazer essa discussão, principalmente para um leitor meio desinformado, né? Você mostrar como é a estrutura das irmandades. Eu também gostei da forma como você apresentou os gráficos. Certo. Então, eu também achei estranho a numeração, mas eu acho que foi realmente em relação à convenção, né, do PDF. Isso acontece, não tem problema não. Aí fica aqui Gostei quando você mencionou Thompson também, né? Então, tipo, eu sou meio suspeito para falar, né, em relação a isso. Mas a questão assim que eu trago são algumas sugestões e ao mesmo tempo algumas curiosidades. Eu queria saber se você teria alguma lista de nomes em relação a esses membros das Irmandades, né? Se tem. E se teria, no caso, se não seria interessante, se você já pensou, por acaso também, a procurar informações sobre esses sujeitos, e não só sobre esses sujeitos, mas em relação às Irmandades também, na imprensa pernambucana, que está lá na Hemeroteca Digital, porque a gente sabe que a estrutura católica alagoana nesse período, ou até, né, até pouco, né, desse período que você está estudando, ainda estava vinculada a Pernambuco, né? Começou aos poucos, né? Começou a ser desvinculada aos poucos, né? Então seria até interessante, né? Você que às vezes a gente pode encontrar alguma informação relacionada a Alagoas lá. Então seria interessante, inclusive, né, a presença desses sujeitos que estão presentes nessas listas, né? Se você tiver. É, é só isso, né? O comentário que eu tenho que fazer. Obrigada, César. Vou passar logo a falar para o Pedro, para poder fazer um bloquinho. Professor Pedro. Bem, em primeiro lugar, me desculpo porque precisei sair aqui para resolver uma situação, entrei e saí de novo, mas enfim. E aí não pude acompanhar a exposição da Hélida como gostaria. Mas pude passar os olhos rapidamente no seu texto e o encontro muito bem organizado, bastante bem elaborado, né, no fio condutor, enfim, nos temas que você traz. Te parabenizo por isso. Eu fiquei curioso, é mais uma curiosidade mesmo, Hélida, em entender mais por que o nome de Bom Jesus para essa irmandade. Eu sou sempre partidário de a gente tentar pensar a questão da religião para dentro e para fora dela, ou seja, na sua articulação com o contexto, com a conjuntura, com as dinâmicas sociais, culturais, econômicas, mas pensar também para dentro. Então, quando a gente pensa em alguma irmandade que leva o nome de Nossa Senhora do Rosário, a gente já tem um elo né, que define bem, assim, a predominância é de gente de matriz africana, escravizada, descendentes de pessoas escravizadas, enfim, vem desse mundo, né? E no caso do Bom Jesus, eu queria entender, para além do que você escreveu, você coloca alguns dados mais nas primeiras páginas do seu texto. Quando você diz, não é a única irmandade com esse nome, se estabelece uma rede, né? Existe uma rede, isso está no Brasil inteiro. Mas essa nomenclatura, vou tentar formular de maneira mais diretiva. Essa nomenclatura, ela tem alguma coisa a ver, ou ela se expressa de alguma maneira em práticas devocionais às quais esse grupo desse prioridade? Não sei se me fiz entender.
No caso das Irmandades do Rosário, você mesmo fala disso no seu texto, uma certa altura. É o terço. Né? O terço tem um lugar importante na articulação dos ritos, né? Conduzidos por essa Irmandade. No caso do Bom Jesus, isso se traduz em algumas escolhas rituais, em algumas priorizações, rituais ou festas às quais essa Irmandade vai dar particular atenção. Não sei se estou me fazendo entender. Né? Me interessa em particular esse tema do Bom Jesus, porque ele também remete para questões que eu tenho tratado, tenho procurado entender lá em relação ao Belo Monte de Antônio Conselheiro. Também lá tem a questão do Bom Jesus. O próprio Conselheiro era, de vez em quando, associado com o tal do Bom Jesus. Né? Enfim, isso tem alguma relevância, além de ser uma nomenclatura conhecida? Enfim, gostaria de te ouvir um pouquinho a respeito. Mais uma vez, parabéns pelo seu texto. Muito obrigada, Pedro. Pode responder. Então, obrigada, gente, pelas perguntas. Vocês são demais, viu? Tá com muita saudade de vir aqui para o grupo, inclusive. Mas, enfim. César, sobre a lista de nomes, né? Eu tenho a lista de nomes dos martírios, né? Na realidade, é uma fonte que eu já conversei bastante com a professora Irineia sobre. É uma fonte que foi reescrita, né? Então, talvez, provavelmente, todos os nomes não constam lá, né? De todo mundo que, de fato, entrou na Irmandade. Isso também foi... a Lucilene Reginaldo trabalha no livro dela sobre Irmandades, que ela pegou uma fonte que foi reescrita, né? Então, é como se pegassem os livros de entrada e fizessem um compilado num livro só. Então, ela até menciona que, no caso da fonte que ela pegou, eu acho que tinha ido até a letra M. Ela fala que depois da letra M é como se colocassem todos os nomes por ordem alfabética e parassem de escrever depois. A pessoa ou desistiu do projeto, ou enfim, aconteceu alguma coisa. No caso da Irmandade do Bom Jesus dos Martírios, eu tenho uma lista de nomes que estão lá registrados de 1840 a 1900, né? E eu não sei se estão todos os nomes lá. E aí, por que eu acredito que é a mesma pessoa que escreveu? A mesma letra, né, gente? O mesmo padrão, tudo muito padronizado. Então, acredito que é uma fonte a fonte original foi pega e a galera só reescreveu. Então, eu tenho, como eu tinha falado, cerca de 230 nomes, né, nesse livro. Eu já comecei a fazer uma caçada na hemeroteca digital por esses nomes, e aí tem algumas confusões que, claro, que vão existir. Primeiro, muitos nomes a gente não encontra menção, de forma alguma, né? Outros nomes já aparecem mais vezes. Tem um caso muito interessante que eu achei de uma mulher, a gente se envolve tanto com a pesquisa que quando eu li a notícia deu uma dor no meu coração. Uma associada que deu lá a notícia que ela foi assassinada pelo companheiro no jornal. Eu fiquei, ai meu Deus, mataram a bichinha, né? E aí tem lá o nome dela completo, do jeitinho que tá lá no livro de entrada. Só que é o seguinte, aí falam que ela é parda, né? Falam lá que ela é parda e que ela foi assassinada a facadas pelo companheiro. 2 anos depois, saiu uma notícia com a mulher do mesmo nome que faleceu. E aí eu fico... Será que a minha associada é a que foi morta pelo companheiro ou a só que faleceu? Ou não é nenhuma das duas? Porque tem essa possibilidade também, né? Então, é por isso que eu trabalho muito também na linha do Ginsburg, né? A professora falou bastante também sobre isso. Nem tudo eu vou poder afirmar com 100% de certeza. Estou indo no que é possível. Estou vendo esses nomes. Alguns nomes, assim, a gente já tem mais certeza. Por exemplo, o juiz, pronto. Esse caso mesmo do deputado que eu citei, que veio para Maceió e que saiu até uma notícia no jornal, ele foi juiz da Irmandade. Gente, é quase 100% de certeza que é ele, né? É cargo para pessoas, geralmente pessoas mais abastadas, né? Cargo que é mais caro, enfim, se assumir, são cargos de prestígio.
Então, eu tenho quase 100% de certeza que é de fato ele, que é o deputado, enfim. Muito difícil que seja alguém com o mesmo nome, enfim, outra pessoa. Mas tem esses casos, por exemplo, de mulheres, que aí a questão das mulheres nos jornais é uma questão bem mais amorfa, né? Se amorfa, né? Quando aparece nos jornais, parecem menções muito rasas, muito vagas. Geralmente é uma missa de sétimo dia, uma coisa ou outra, assim. Os homens é que aparecem os conflitos políticos, aparecem visitas políticas, conflitos de terra, já achei, né? Enfim, é muito mais detalhado que a gente encontra de informações desses homens nos jornais. Então, César, eu vou fazer sim. Agora, eu não tenho essa lista do Rosário, por exemplo, né? Pode ser que, dando lá uma revisada no livro do Félix Lima Júnior, eu consiga os nomes, né? De alguns. Mas não, que eu saiba, não existe livro de entrada do Rosário. Se existe, está muito bem guardado, né? E quem descobrir, por favor, me passa o contato que eu quero. Mas eu só tenho mesmo acesso ao livro dos Martírios, que é o que está com acesso disponível lá no arquivo da Cúria, né? Então, tanto é que o meu terceiro capítulo eu pretendo focar nos dados do livro, quantitativo de homens e mulheres, os anos em que houveram mais entradas, menos entradas, enfim, eu pretendo fazer uma análise disso. Dependendo do que eu conseguir encontrar desses nomes nos jornais, se eu conseguir encontrar um bom volume de informações nos jornais, fazer um capítulo à parte. Aí eu estou ainda vendo isso. Se não, vou juntar tudo no terceiro capítulo, certo? Professor Pedro. Então, essa questão dos martírios é muito complexa, né? Porque eu não encontrei, por exemplo, um trabalho síntese sobre o que simboliza, né, os martírios no Brasil, por exemplo. Como o Rosário, né? Como o Rosário tem, que as pesquisas que são feitas em torno da devoção ao Rosário são extensas, e essa característica é muito forte. Então, realmente, se não resta dúvida em relação a isso. O que eu consegui encontrar é realmente essa questão da devoção ao sofrimento, né? Ao sofrimento de Jesus. Então, isso seria uma marca, esse sofrimento, que eu acho que faz muito sentido quando você comentou a questão de Canudos, né? Geralmente, isso vai ter um apelo mais popular. Tanto é que, mais uma vez, aí sem a fonte, né? Mas a historiografia tradicional aponta que a Irmandade dos Martírios de Maceió foi fundada por pretos. Porém, ela foi aristocratizada, né? A partir de um determinado momento, os brancos tomaram posse da Irmandade e expulsaram os pretos da igreja. Mas, assim, é uma questão que fica muito em aberto, porque eu particularmente, ainda não encontrei uma marca específica da Irmandade dos Martírios. Né? Elida, assim, não encontrei. Mas, claro, ainda estou fazendo a leitura, ao mesmo tempo que estou escrevendo, né? Eu não encontrei também um trabalho com esse esforço de identificar eles por uma característica de devoção, enfim. O que eu afirmo, que realmente que eu li, é que são pessoas que demonstram devoção ao sofrimento de Jesus. A única informação que eu encontrei. E aí eu não posso afirmar se foi uma irmandade feita por brancos, né? A característica dela é mais branca, talvez uma característica parda no restante do Brasil. Isso aí é muito diversificado. Não encontrei uma marca específica em relação a isso. Eu não sei se eu respondi, professor, a sua pergunta, mas eu acredito que eu entendi a pergunta. E no momento eu tenho pouquíssimas respostas também em relação a isso. Posso dizer alguma coisa? Fique à vontade, professor, por favor. Então, você focou na questão dos martírios e eu perguntei mais sobre a questão do Bom Jesus. Mas está ótimo. Está ótimo. Não, eu acho que em relação à questão dos martírios, é basicamente isso. Agora, em relação ao Bom Jesus, eu vou ver se eu acho e de alguma maneira faço chegar a você. Existem alguns trabalhos a respeito de facetas que se destacam
na referência a Jesus como o bom Jesus, sabe? Há um autor, não sei se você já se deparou com ele, Riolando Azi. Ele tem uns trabalhos sobre as formas da devoção popular, os títulos, né, que Jesus, que Maria recebem, e ele tem algumas considerações sobre o bom Jesus. Então, os martírios acentuam a dimensão do sofrimento, como você disse muito bem. Mas a coisa do bom Jesus parece acentuar muito a coisa da humanidade de Jesus e de uma humanidade boa, né? De uma figura, de um cara legal, de um cara compassivo, de uma pessoa próxima. Diferente, por exemplo, da referência a Jesus pela via do Santíssimo Sacramento, que é outro título que muitas irmandades dão, né? Mas aí o acesso já passa pela questão do sacramento, de um milagre, né, da presença de Jesus na hóstia. Veja que o caminho é completamente distinto, né? Então, claro, sobre o Bom Jesus em Alagoas, eu não sei nada, mas talvez chamar a atenção para alguma coisa, eu vou ver se eu acho, tá? E compartilho com você, né, de por que Bom Jesus? Né? Ou o que é que o bom Jesus traz de particular, né, nessa aproximação. Eu sempre me lembro numa aula que eu tive quando fiz teologia, de um professor que mencionava um vitral que ele tinha visto numa igreja, acho que na Europa, né, em que havia lá, a imagem era essa, era Deus com um porrete querendo dar uma paulada, uma pancada na figura de uma pessoa pecadora. E no meio, entre um e outro, estava Jesus ali tentando aplacar a ira divina, né, contra o pecador. Né? Então, isso é o bom Jesus, né? Esse é o bom Jesus que toma a defesa do coitado do pecador para não levar uma paulada da parte de Deus. Né? Então, acho que é interessante levar em consideração esses nomes. Né? Eles têm a sua relevância, têm alguma significatividade. Mas eu vou ver se eu acho alguma coisa mais substantiva aí que eu possa apontar para você nesse sentido, se a sua orientadora permitir, claro. Professor, obrigada. Aí, quando você perguntou, olha como é, né? O professor perguntou, aí eu pensei, bom Jesus dos martírios, aí eu fui explicar o porquê dos martírios, né? Mas eu sei que a nomenclatura Bom Jesus, ela desdobra, né, em várias devoções, porque tem o Bom Jesus Sofredor, e o Bom Jesus dos martírios aparenta ser um desdobramento, enfim, do Bom Jesus Sofredor, né? Bom Jesus dos Passos. Sim, sim. Os também passos teve na direção da cruz, né? Isso, muita irmandade, né? Bom Jesus dos Passos. Então, eu não tinha parado para pensar no Bom Jesus exclusivamente. Obrigada pela dica, eu já anotei aqui para pesquisar sobre isso. Nossa, Pedro, tanto não preciso nem pedir permissão, já solicito sim a ajuda. Porque eu acho que é interessante essa dica do Pedro e essa orientação. Se a gente for pensar comparativamente em relação a todas as irmandades do período que existem em Alagoas. Então, quantas outras irmandades Bom Jesus do Martírios tem? Tem a de Maceió, mas tem outras vilas? Isso é algo para verificar, né? A gente tem uma tabelinha lá que eu tinha te passado com todas as irmandades. Então, dá uma olhada nessa, o que prevalece, né? E dessas irmandades, eu tinha na tabelinha incluído lá o termo, né? A Estrada dos Irmãos. Então tem lá as específicos. Essa é só para branco, essa é para todo mundo, essa é para só pardos e tal. Então dá mais ou menos, talvez, para identificar essas devoções, porque eu não sei, Pedro, se haveria, por exemplo, um devocionário do século XIX, algum livro desses de formação religiosa católica, que incluísse os devocionários, né, com todas as devoções.
também, né, do Álvaro, não, tem o do Hernani Mero, que trabalha com as Irmandades em Penedo, né, talvez, também possa dar uma olhada. Felipe levantou a mão, desculpa, Felipe. Só para complementar essa questão, eu estava lembrando aqui, não, pode ser que em Alagoas tenha sido uma exceção, né, realmente sobre as Irmandades do Bom Jesus dos Martírios, já que em outras localidades ela é muito associada ao povo que é de tradição jeje, principalmente as primeiras que eram ali entre Salvador e o Recôncavo, pode ter, assim como a do Rosário seguiu uma tradição para todos os pretos, né? E aí a gente sabe que depois cada nação africana teve uma devoção, que elas se aproximaram, pode ser que tenha sido alguma coisa, né? E pode ter sido uma exceção ou uma regra que nem Alagoas. Mas o professor Pedro falando, eu lembrei que lá em Minas tem uma devoção muito forte a Bom Jesus da Lapa, que é uma devoção na Bahia. Mas principalmente para aquelas pessoas que têm uma necessidade muito grande, são pobres, não tem auxílio nenhum e recorre ao Bom Jesus, e principalmente o Bom Jesus intercessor na hora da morte, que aí é aquela hora que as pessoas elas percebem que, assim como Jesus, o Bom Jesus sofreu e morreu, elas também estão passando por esse sofrimento. Eu não sei se aqui tem essa tradição, mas lá, quando as pessoas morrem, a imagem que vai junto ao caixão é a imagem do Bom Jesus, né? Não é o dos martírios, mas é o do Bom Jesus, aquele crucificado com os raios de sol saindo do lado da cruz. Então, a devoção também pode ser que tenha alguma coisa relacionada à questão da morte, do sofrimento e da intercessão nessas horas que as Irmandades tanto davam valor, né? Nesse princípio da morte. Ótimo, Felipe. Muito obrigada. Estou agradecendo em nome da Élida. Então, deixa eu dizer, eu acabei de postar aí no chat um link, Élida, de um artigo do ASE, em que ele faz um pouco um histórico de imagens populares de Jesus. Tem um tom mais teológico, mas ele é basicamente historiador. Então, ele vai do Bom Jesus, dos tempos mais remotos, né, até o Cristo libertador, né, vinculado à teologia da libertação, né? Mas acho que aí você encontra alguma coisa, ou pelo menos um ponto de partida para a tua questão, ou para essa sugestão aí de caminho para você levar em conta. Obrigada, professor. Obrigada, Felipe, também, pelas dicas. Estou anotando tudo aqui, viu, gente? Lembrando que o martírio de Jesus se não for a principal, uma das principais festas do calendário religioso, né? A paixão ali. Então pode ter também uma questão de vamos aproveitar a principal festa para também arrecadar dinheiro. A gente vai ter mais pessoas vindo. Lembrando que a dos martírios de Maceió, o Félix de Lima fala que era uma das maiores festas do estado, né? Então o pessoal aproveitava bastante também essas questões. Sim, né? Sim, esses calendários festivos, né? Eles congregam, né, esses interesses em torno dos calendários festivos. Tem uma questão, por exemplo, as Irmandades de escravizados, né, pensavam também no contexto festivo dentro das possibilidades desses trabalhadores, dessas pessoas, a possibilidade deles saírem para festejar, enfim, tudo estava muito conectado, né? Mais questões, gente? O professor Wellington, que está postando a sobrancelha. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, parabéns a Élida, né, pelo texto. Infelizmente, não li com toda a atenção que eu gostaria, mas consegui ler. Muito bem organizado, como já mencionaram. Muita informação, você cruza suas fontes com uma quantidade de bibliografia, acho que significativa, considerável. Ulisses Rafael, você menciona Thompson, nossa colega Lívia, o César, enfim, tem o padre também, esqueci o nome dele, que foi orientando da professora Márcio, né? O padre Márcio, enfim.
Então, de fato, acho que você traz bastantes informações. Uma parte que chamou minha... Eu fico um pouco de receio de intervir, né? Uma vez que não é um recorte temporal que eu frequente muito, e também não é um tema do catolicismo que eu domine, então possivelmente eu fale besteira, então vocês me perdoem de antemão. Mas o tema que muito me interessou no seu texto é um esboço, acho que você faz um esforço, como você mencionou, quando você vai discutir sobre a questão do pagamento, né, de entrada e a contribuição anual de R$2.000 e R$320. E aí você faz uma comparação muito interessante para compreender mais ou menos, eu acredito que o segmento social teria condições aí de acessar, uma vez que você vai para a questão de necessidades básicas, né? E você começa com os 10 litros de farinha de mandioca ali, estaria equivalendo entre R$1.600 e R$2.000. E aí você matiza também que haveria uma variação, então eu achei muito bem elaborado. Mas a minha questão é se você, a partir disso, você conseguiria estabelecer alguns segmentos sociais, porque aí você tem alguns dados, né? Você tem os dados que seria essa comparação entre o valor de entrada e anual, junto em comparação com as necessidades básicas. Você tem alguns nomes, como você já mencionou. Era uma pergunta também que eu tinha, que o César fez, então você já consegue identificar pelo menos alguns sujeitos, ou está nesse esforço aí para identificar esses sujeitos. Mas se a partir desses dados você conseguiria os segmentos sociais, os grupos profissionais, porque você deixa claro que nessa questão dos martírios, no caso, tendo a condição de liberdade, todos poderiam, né, compor. Diferente do rosário, você faz essa diferenciação. Então, qual seria o perfil? Você faz a hipótese que poderia ser as camadas populares, mas quem seriam? Quem iria compor essas camadas populares? O que é que você está entendendo por camadas populares aqui na segunda metade do século XIX? Então, é interessante o levantamento que você faz, mas ele fica um pouco abrangente, vago, não fica bem definido. Acho que seria isso. Mais que isso, eu não consigo avançar. Bom, obrigada, Wellington. Você tocou no meu super calcanhar de Aquiles agora do texto. Porque a gente tem muitos problemas em relação aos valores da época, né? Não tem salário mínimo, né? Então, assim, não tem como ter uma base, assim, pelo menos documentação, assim. Esses valores que eu busquei são valores que eu achei notícias de jornal do período. Eu tenho que dar uma olhadinha para ver se o APA tem tabela de preços, né? Eu não verifiquei, eu já fui lá no APA, dei uma olhadinha em outras documentações, que é algo que eu também pretendo trabalhar no primeiro. Peguei um bocado de coisa, mas eu não olhei essa questão se tem tabela. Eu achei uma tabela muito completinha nos jornais da alfândega, só que aí eu fiquei em dúvida na quantidade de alimento, né? Porque tem uma hora que eles param de reproduzir se é litro, quantos litros são, quantos quilos são, enfim, e só coloca o preço, então eu fiquei com medo de utilizar. Essa minha afirmativa de que é acessível para camadas populares, que não é impossível, né? Eu acho que eu coloco algo assim, mais ou menos nesse sentido, é uma hipótese, mas que ainda, de fato, não tem fundamentação, porque como não tenho acesso aos valores que as pessoas recebiam, é um esforço imaginativo mesmo, né? De colocar, olha, dá para fazer um esforço e comprar, mas, de fato, isso tá muito abrangente, eu não determino, né, que segmento da população é esse. Mas é algo que eu pretendo fortalecer até a qualificação, porque com certeza isso aqui a banca vai pegar matando em cima. Não posso deixar assim, eu preciso... Mas assim, está faltando referencial, documentação.
Tem uma possibilidade também de eu olhar a questão dos salários de professores, né? Porque eu vi já que tem 2 professoras na Irmandade, para tentar dar uma comparada com essa tabela, né? Mas, assim, tá bem fraco isso aqui, de fato, tenho que fortalecer. Obrigada pela dica e pela sugestão. Na verdade, eu achei bastante instigante, tá? Não diria que está bastante. Não, mas eu entendi, eu não entendi que você estava batendo no texto, não. Mas eu acho que é algo que mais na qualificação, né? Isso aí vai ser um problema se eu não fortalecer essa ideia. Eu acredito que não é um valor impossível, né? Eu imagino que não seja. Por quê? O que acontece? Aí a tua segunda pergunta, que eu já ia esquecendo de responder, né? Eu pretendo sim fazer um mapeamento desses sujeitos, né? Alguns nomes que eu encontro são nomes de pessoas ligadas a cargos importantes, como eu mencionei o caso do deputado, eu já encontrei delegado, juiz, né? Juiz de paz, já encontrei. Tem alguns comerciantes que aparecem, né? Então, a Irmandade dos Martírios não aparenta, nesse primeiro olhar, porque eu ainda não fiz todo o mapeamento dessas pessoas, não aparenta ser um local exclusivamente de populares. Parece que tem uma galera que tem que já é mais abastada, vamos dizer assim, né? Tem mais condições financeiras de arcar com os custos ali. Porém, tem muitos nomes que eu estou tentando achar e eu não consigo encontrar referência alguma. Eu parto da hipótese que esses nomes, que eu não consigo encontrar referência alguma, são pessoas mais ligadas às camadas populares, né? Pessoas que não estão nesses conflitos, que não estão envolvidas na política, nessas relações. Por isso, eu acredito que ela é uma irmandade mista, né? Nesse aspecto, onde esses espaços de poder estão reservados aos mais abastados, de fato, mas que essa participação ela tem essa abertura para os populares. Agora, falta fortalecer essa questão dos valores mesmo, assim, no meu trabalho. Muito obrigada por comentar isso. Eu acho que essa é uma parte muito importante, inclusive, do trabalho. Né? Preciso fortalecer. Gente, doida para me intrometer nessa conversa, porque eu ficava lembrando, Elida, que lá no seu livro de entradas não tinha um pedacinho lá que era para profissão. Só que eu sei que nem era todo mundo que estava preenchido, né? Então, por exemplo, das profissões que aparecem lá registrado, quais aparecem? Tem agricultor, tem professor, você falou, né? Esse outro aí, juiz, não sei quem, talvez você tenha encontrado depois, mas eu acho que partindo da sua fonte, aí a gente pode extrapolar ou tentar fazer uma inferência mais ampla, né? Mas, porque isso que o Elton apontou, de fato, é importante nesse esforço que você está fazendo de trazer à tona elementos e informações sobre a Irmandade que a gente está extremamente limitado pela sua falta de fontes mais qualitativas, né? A gente precisaria das atas e a gente não tem. E aí eu já vou emendar, dá para fazer algumas sugestões, porque como a gente está trabalhando aí os textos, né, e eu vou acompanhando, mas ouvindo aí você falar e na discussão que a gente fez aqui, por exemplo, uma das primeiras coisas que você falou foi que você está atrás de saber se eles tiveram templo próprio. E aí eu pergunto assim, o que você está fazendo para saber essa informação? Quer dizer, como é que você está buscando saber se eles tiveram ou não templo próprio? Quer dizer, é ir lá na cidade de Alagoas, ver lá as igrejas que tem, que não tem, buscar nos jornais, mas qual que é o caminho para descobrir se eles tiveram templo próprio ou não? Porque eu acho que se eles tivessem tido, teria esse templo lá, né? Afinal de contas, a cidade de Alagoas não teria, não sei, só se tivesse acontecido uma tragédia aí para essa igreja não existir, né? Que nem a Nadia, por exemplo, que a igreja do Rosário dos Pretos foi destruída na Confederação do Equador. Mas e depois foi demolida por total abandono, né? Mas assim, então quais seriam os passos para descobrir primeiro essa primeira dúvida? Aí outra coisa, em relação, por exemplo, a mais elementos da sociabilidade, das possibilidades de encontrar essas pessoas,
eu acho que olhar com mais cuidado a compilação das leis da província, porque além dos compromissos lá, tem muitos outros despachos que envolvem as irmandades, por exemplo, a coisa das loterias. Então, quando a Assembleia dispunha lá um tanto de números da loteria para tal irmandade, se você olhar com bastante atenção aí, livro por livro, 5 livros, eu até vou ver se eu consigo fazer a digitalização desses 5 livros, porque isso ajudaria muito, né, a gente como pesquisador. De repente você encontraria na loteria o nome lá de referência do tesoureiro, alguma coisa que já te desse pista para tentar fazer essa correlação de informações que está tentando aparecer aqui, né? E que inclusive incluindo a questão que o Wellington trouxe. Né? Então são já 3 coisas, quer dizer, olhar as profissões nos livros, achar o tempo próprio, dar uma olhadinha com mais calma nas leis da província para ver o que aparece lá em referência às loterias. Então, sei lá, você olhou lá como os livros pegam de 1835 a 1872, você já tem aí uma boa parte desse século XIX em que você vai ver, pô, nesse tempo todo, essa coitada dessa irmandade nunca ganhou aí uma loteriazinha, nunca teve um auxílio governamental, né, alguma coisa. Então, essas relações, ela tá meio fraca, né? Assim, enfim. Então, isso talvez seria um caminho. Uma outra coisa que eu fiquei pensando, e aí pensando esses elementos aí você mencionou muito dos irmãos revoltosos, isso é um assunto que interessa bastante, né? Essa possibilidade de controle desses irmãos revoltosos ou não. Mas eu fiquei pensando também no bendito livro que é a legislação, né? Que é o livro de legislação do Arcebispado da Bahia, para ver primeiro, canonicamente, como que as irmandades, elas têm que se estruturar. Então, você tem lá as regras da mesa de consciência e ordens, né, que tem que ser seguida, a parte canônica e a parte civil, né, que se juntam lá no compromisso. Mas, de repente, dá uma observada se essa questão dos irmãos revoltosos, isso não é também uma coisa mais recorrente para outras irmandades, não só no caso das irmandades de pretos e pardos. Porque isso pode ser algo mais geral, pode ser que não, né? Mas aí talvez teria uma ideia um pouquinho mais também ajuizada sobre isso. Né? Deixa eu ver outra coisa que eu tinha pensado. E aí não acho que nada mais, porque as coisas todas a gente tem conversado, né? É sempre terrível pra gente isso, essa coisa de você ter que fazer um mestrado um tempo muito curto e praticamente essa coisa do pessoal sempre planeja 3 capítulos, né? Vocês sabem que eu sempre fico implicando um pouco com isso, que a galera 3 capítulos é o que dá, é o que vai. Mas ok, eu entendo que nós temos as limitações materiais aí em torno desse processo da produção do conhecimento, né? Do trabalho. Porque o contexto, eu acho que mereceria aparecer aí entremeado com esse debate dos compromissos. Porque eu entendo, a gente foca na fonte, você faz ali uma análise bem pontual, né? Tenta aprofundar essa análise para poder ter consistência. Mas eu acho que o contexto aparecendo um pouquinho mais, que seja da cidade de Alagoas, que seja nesse processo aí que você estava mencionando, né, da mudança da capital, dos conflitos que estão tendo políticos, ou das sociabilidades religiosas que existem, que acontecem. Então, para que essa documentação ela traga também, além dessas possibilidades todas que você trouxe, e é claro, né, avançou demais, porque você está realmente tirando leite de pedra, mas que apareça mais vida, né? Apareça mais vida disso, né? Quando os seus sujeitos forem sendo mencionados, eu imagino que isso vai aparecer mais. Você vai conseguir trazer mais vida para essas movimentações todas, né? Mas enfim, isso aqui são só algumas dicas e se você achar aí das pertinências disso, né? Eu como orientadora fico no pé, mas estou muito orgulhosa também, estou muito feliz com o avanço da pesquisa. Se você
quiser comentar alguma coisinha disso, professora, eu tenho nem palavras assim. Professora, gente, sério, assim, eu mando cada tranca aí para a professora Irineia. Né? Acho que do primeiro texto assim, que eu mandei evoluiu assim, demais, apesar que tem muita coisa para resolver, mas evoluiu muito mesmo, né? Então, professora, sobre a compilação das leis, né? Eu ainda não consultei toda a compilação das leis, né? Eu só olhei realmente o compromisso da Irmandade, não vou mentir aqui. Mas, quando eu estava indo no APA em janeiro, eu peguei muito despacho para o gabinete do governador das Irmandades. O problema é que eu não achei da minha querida Martírios, da cidade das Alagoas, né? Só que mesmo assim, conforme eu fui encontrando, eu fui salvando, né, para problematizar isso no primeiro capítulo, que é quando eu vou discutir as Irmandades de uma forma mais geral, né? Então, eu achei muita aliança entre o poder civil e as Irmandades, né? Muita, assim. Ter uma noção. Dom Pedro sofreu tentativa de assassinato, a galera mandou rezar uma missa nos martírios em Maceió, né? Agradecendo a Deus porque ele foi liberto da tentativa de assassinato. Então, essas conexões, e aí chega convite para o gabinete do governador, né? Enfim, então tudo isso é muito articulado, né? O pessoal manda carta, queremos uma doação para a nossa procissão, que vai acontecer dia tal. Então, esse é um tópico que eu pretendo explorar, essas alianças entre essa esfera civil e religiosa, né? Como que isso é dado. As irmandades pedindo a banda da polícia, né, para tocar nos eventos. Então, isso é muito recorrente. Eu encontrei uma documentação bastante interessante sobre isso, mas nenhuma menciona a irmandade que eu estudo especificamente. E outra coisa também, né, gente, assim, os jornais não mencionam nada dessa, assim, claro, eu não li todos os jornais, mas de tudo que eu passei, assim, o olho, Irmandade dos Martírios de Maceió, né? Só ela é que aparece bastante, a de Maceió. Por ser também esse local mais elitizado ainda, né? É uma irmandade que nesse período aí do 19 é o período que já está aristocratizado, né? Já sofreu todo aquele processo. Então, tem muita menção a ela nos jornais, mas a de Alagoas eu não encontrei nada. Inclusive, quando eu estava fazendo o projeto, teve uma hora que eu mandei uma mensagem para a professora aflita. Eu disse, professora, essa irmandade eu estou achando que não existiu, porque só tem o livro. Eu estava desconfiando, assim, eu estava na teoria... Eu estava na teoria da conspiração, já dizendo, professor, isso aqui é uma organização secreta, botaram o nome de Irmandade, mas não é, né? Porque eu não encontrei menção nenhuma, além do livro e do compromisso, né? Jornal não menciona. Agora, sim, claro, ela é de outro contexto, né? De outra cidade. Talvez por isso. Mas a gente consegue encontrar menções a outras irmandades de outros municípios, de outras localidades, né? Aparece isso nos jornais. Já encontrei a Irmandade de Peneda, enfim, menciona aqui em Maceió. Também pode ser que tivesse uma rivalidade, né? E aí o pessoal não falava sobre ela, não sei, né? São possibilidades. Mas eu pretendo trabalhar, e aí já anotei aqui, professora, obrigada, maravilhosa. Já vou anotar aqui a dica para olhar a compilação do que aparece sobre irmandades, né? As leis, né, do arcebispado, né, também, eu cheguei a baixar, mas eu confesso que eu ainda não comecei a ler o documento com calma, porque é muita coisa ali, então tem que ver com muita calma, né? Até porque o direito canônico, ele distingue, né? Do que é a irmandade, do que é uma confraria, enfim, então tudo isso vem muito bonitinho, e eu preciso também trabalhar isso na dissertação. E sobre o contexto, professora, ele não aparece de fato, é porque eu estou pretendendo trabalhar isso no primeiro capítulo. E como eu mencionei lá no começo, é onde eu vou ter que procurar esses livros mais das antigas, né, para trabalhar. Eu pretendo trabalhar tanto o aspecto político, se for possível, econômico e religioso da cidade das Alagoas, né? Eu pretendo colocá-la como uma, entre aspas, uma personagem também na dissertação, né, trabalhar esses aspectos. E aí, por isso, ela não aparece mesmo nesse segundo capítulo, porque a minha ideia, nesse primeiro momento, é trabalhar no primeiro. Mas também, se não der, se ficar uma coisa muito monótona, que de fato está muito assim, a fonte, análise da fonte, a gente pode ver a possibilidade de trazer isso um pouquinho mais, talvez não tudo, mas boa parte para o segundo capítulo, né?
É uma O possibilidade. certo é você distribuir, o contexto acompanha tudo, né? Eu sei que esse equilíbrio aí precisa ser bem estabelecido, mas tá sempre junto. As coisas, elas são dialéticas, né? Não pode estar distinto. Pedro? A gente não está te ouvindo, Pedro. Pedro, nós estamos te ouvindo. Não, ainda não. Eu vi que você parece que o símbolo aí mudou, mas ainda pra gente não tá aparecendo. Não tá saindo o som. O professor Pedro está digitando, Eli. Ah, tá certo. Então, enquanto o Pedro sai e volta. Vamos aí fazer um último bloquinho, gente? Mais algumas considerações? O Lídio está aí, ficou quietinho o tempo todo, camarada Lídio. A Lília já tinha avisado que o microfone dela não está funcionando. Léo também está quietinha. Pedro, conseguiu? Ainda não te ouvimos, companheiro. Seu computador te sabotou agora. É uma pena que no meio da documentação toda da cidade de Alagoas, que chegou no arquivo da Cúria, aquela papelada toda do Domingo José, que é basicamente a parte dos casamentos, a gente não encontre outras referências, pelo menos por enquanto, né? Pedro, vai tentar agora? Então, vocês me escutam? Agora sim. Eu entrei aqui pelo celular para ver se... Enfim, é só uma sugestão a partir de alguma coisa que Elida falou agora há pouco. Falou, posso olhar outras irmandades, né, de outras cidades, enfim, aí você mencionou Penedo. Eu sugiro que você olhe Recife, porque a gente pensa, bem, vamos pensar Alagoas, né? Mas Alagoas está muito conectado com Pernambuco, né? E, inclusive, do ponto de vista político, a dita emancipação tinha algumas décadas apenas nessa época, né? Então, e Maceió está muito referida a Recife, né? Aí eu estava procurando aqui referências à questão do Bom Jesus para mandar aí uns links para você, né? Olha o que eu achei aqui sobre uma irmandade Bom Jesus dos Martírios em Recife. E aí achei aqui uma nota que diz o seguinte: a Igreja do Bom Jesus, a Igreja do Bom Senhor Jesus dos Martírios teve seu templo construído entre os anos de 1791 e 96, enquanto a irmandade fundadora dessa igreja havia sido instituída em 1773, na matriz de Nossa Senhora do Rosário da Vila do Recife, tendo sido constituída por homens pretos e crioulos. Seu templo foi o único no Brasil completamente construído por mãos escravas. Eu botei uma interrogaçãozinha aqui para mim em relação a essa informação. Seja como for, esse templo teve um importante papel, pois essa irmandade mantinha atividades secretas em favor da abolição, como a arrecadação de fundos que, através das juntas de alforrias, auxiliavam os negros em suas lutas por liberdade. Então, uma irmandade Bom Jesus dos Martírios, que teve seu início numa igreja Nossa Senhora do Rosário, né? Enfim, pode ser coincidência, né? Pode ser, mas pode não ser. Pode ser que haja
algum tipo de conexão aí, né? Modus operandi, né? Pois é, pois é. E algumas décadas antes, né? Isso aí é final do século XVIII, lá em Recife. Isso chegou um pouquinho depois aqui, não sei. Né? E o texto aqui que eu achei, inclusive, tratava da destruição dessa igreja nos anos 60 do século passado, né, que causou uma comoção lá em Recife, não sei o quê, a perda do patrimônio arquitetônico. Mas, enfim, uma sugestão de você olhar para Recife também, né? Por tantas e tantas razões, há um nexo, né? Entre Maceió e Recife, ou entre Alagoas e Pernambuco. Então, vale a pena olhar também essa conexão. Era isso. Obrigada, professor. E eu até esqueci de mencionar, né? No livro lá do Félix, também de outros autores, aparece que o mesmo fundador do Rosário de Maceió foi o mesmo que fundou, esqueci agora o nome dele, mas ele menciona que é um preto, que o que fundou o Rosário foi a mesma pessoa que fundou os Martírios. Só que aí depois os brancos em Maceió tomaram conta e proibiram a entrada de negros no espaço, né? Mas, de fato, tenho que olhar essa conexão. Até o César tinha comentado, e eu esqueci de falar, né, César? Eu também pretendo dar uma busca nos jornais de Pernambuco, até porque tem pessoas que declaram residência, né, em Pernambuco, tem pessoas que declaram residência na Bahia, como eu falei. Então, eu pretendo ver se eu acho notícia dessas pessoas nessas províncias, né? E tinha outra coisa que a professora tinha comentado, mas eu esqueci, professora. Aí, quando o professor Pedro falou, eu lembrei, aí eu esqueci de novo. Dori, total. E é isso. Obrigada, meu professor. Vocês estão me ajudando muito, gente, a pensar meu trabalho. Muito bem, pessoal. Assim que é bom. Assim que é reunião de grupo. Então, tá certo. Vamos encaminhar, então, para os encerramentos. Se não houver mais alguns comentários, então eu passo para a Elida fazer suas considerações finais. Bom, pessoal, agradecer aqui a participação de todo mundo, a leitura, as dúvidas, os apontamentos, as ajudas, né? Tudo isso ajuda a fortalecer nosso trabalho. Estou perto aí já de qualificar setembro, né? Meu prazo para qualificar. Já pretendo também escrever um novo capítulo daqui para lá, para conseguir qualificar 2. Vou ver se serei capaz de fazer isso. E é isso, gente. Espero ver vocês, né? Espero ver o Lier na qualificação. Apesar de não comparecer tanto às reuniões, porque estou num processo muito complicado de trabalho, a gente sabe que não é tão simples, né? Estou com muita correria. Estou na fase de escrita também. Quando tenho um tempinho livre, fim de semana, é para pegar um livro para escrever. Mas o Lier está no meu coração e, assim, onde eu for, Lier está aqui. Quando eu puder, sempre estarei reunida com vocês. E quero ver o pessoal do Lier lá na minha qualificação, se possível. Obrigada por tudo sempre, viu? É nóis, Flor, é nóis. Então, muito bem, pessoal. Vamos nos despedindo. Vou aqui encerrar a gravação. E, como sempre, aqueles que quiserem ficar aí um segundinho para a gente conversar mais um pouquinho, nós nos falamos.